12 de setembro, muito bom dia para você que está acompanhando a programação da Jovem Pan. A partir de agora, a última entrevista com o candidato à Prefeitura de Cascavel. Hoje, uma candidata. A sabatina começa agora, segue até às 8h30 da manhã, feita por mim, Valdinei Rodrigues, e pelo meu colega Wagner Krast. Wagner, bom dia. Bom dia, Valdinei, bom dia a todos. Hoje a gente recebe a professora Lília, representando o PT em chapa pura, traz como a vice a Mônica Andressa Silveira, também do PT. Lembrando, professora Lília Faria Porto Borges, tem 58 anos, é natural do interior do estado de São Paulo, mora em Cascavel desde os anos 2000, casada com o ex-vereador Paulo Porto, é professora, é pós-doutora em educação, atualmente inclusive leciona na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, a UniOeste, e está também vereadora. Bom dia, candidata. Bom dia Wagner, bom dia Valdinei, todos que acompanham a Jovem Pan. Candidata, seja bem-vinda. A gente tem meia hora então para discutir as propostas que a senhora apresenta para a comunidade de Cascavel, e eu já chego aqui trazendo um pouquinho também da sua atuação como vereadora. A senhora deixa a Casa de Leis aqui de Cascavel para possivelmente, dentro da sua expectativa, assumir o cargo de máximo, né, da gestão aqui do município como prefeita. Mas dentro disso, desse universo, a senhora teve informações dentro da Câmara de Vereadores sobre contratos muito importantes aqui de Cascavel, e eu preciso, junto com o meu colega aqui, trazer pelo menos a discussão de dois que são bem relevantes para a cidade. Um deles é o contrato do lixo. A senhora ergue uma bandeira de meio ambiente, de preservação, de cuidados, e a outra do transporte público. Vamos começar aqui pelas propostas e pela atenção que o seu governo pretende dar para esse contrato que é milionário do lixo em Cascavel, candidato. Valdinei, nós não temos um contrato, né? O que a gente votou no finalzinho de 2021, quase no Natal, né? Fomos chamados com urgência no recesso. Foi a toque de caixa? Toque de caixa, para votar as concessões, né? Então, essas duas leis, né, fazem o desenho da concessão que o Poder Executivo fará para possíveis empresas contratadas. Acontece que desde aquela urgência absurda e que a gente votou sem o devido debate, na minha análise, nós não tivemos nenhum contrato, nenhum edital prosperou. Os editais do transporte e do meio ambiente ou são glosados pelo Poder Judiciário, pelo Tribunal de Contas do Estado, ou ficam vazios. Então, o problema que a gente já indicava lá em 2021, na forma como se apresenta essa concessão, com possibilidade de 30 anos, como é que a gente vai contratar um transporte público com o nível de transformação tecnológica que a gente tem, inclusive de necessidades ambientais, para 30 anos, né? E mesmo a coleta dos resíduos sólidos o contrato do meio ambiente tem a ver com a limpeza, né, dos espaços públicos, das praças, dos espaços verdes e da coleta de lixo. São concessões com muitos problemas de execução. Por isso ainda não teve nenhuma contratação. Mas e aí nesse segmento mesmo, é que eu gostaria de saber da senhora, num eventual mandato como prefeita, o que a senhora pretende fazer com isso? Como prefeita, eu vou solicitar a revisão das leis. A gente precisa voltar com essa lei para o Legislativo, refazer audiências públicas e trabalhar com estudos técnicos, né? O meio ambiente a prefeitura contratou na Secretaria de Meio Ambiente um belo estudo, um profundo estudo sobre volume, necessidades, dimensões, né? Porque a cidade cresce rapidamente, mas esse estudo não está expresso na concessão, né? Então, como prefeita, eu faria a revisão das 3 mais importantes leis que nós votamos. Por acaso eu votei contra as 3, que num governo nosso seriam revistos, e essa lei precisa ser arrumada. Tanto é que não entram em vigor, né? Contratos importantes que têm que ser discutidos, e tem um outro que está sendo debatido nesse momento, inclusive já passou na esfera da Assembleia, né, estadual, que é Ferroeste. Espaço importante para Cascavel, para a região, logisticamente
falando, preocupação por parte das cooperativas, dos produtores, encaminhando inclusive para uma privatização. Como que a senhora pretende acompanhar, se prefeita for, de Cascavel, e qual seria a sua opinião sobre, quem sabe, a privatização da Ferroeste em Cascavel? Pois é, a Ferroeste é absolutamente importante e deve ganhar mais e mais importância à medida que o Paraná se desenvolve, mas a região oeste é a mais impactada pela Ferroeste porque é a mais distante do porto, né? Então, Cascavel tem um papel fundamental nesse debate. E, da mesma forma, do mesmo modus operandi da prefeitura, né, o Ratinho colocou em regime de urgência, com pouquíssimo debate, atropelando, né, como a gente assiste o Poder Executivo fazer. E, na minha opinião, algumas questões precisam seguir públicas. E o poder público tem condições de que tenham qualidade, mas sejam públicas. A partir do momento que a Ferroeste for privada, a possibilidade de encarecer o transporte dos nossos produtos, sobretudo das commodities, é evidente, porque ninguém assume uma empresa para empatar, como pode acontecer no serviço público, né? Então, acho que é uma questão muito importante, apesar de já ter sido aprovada pela Assembleia Legislativa. Trata-se agora de uma atenção pública e, sobretudo, das empresas, das cooperativas, né, dos produtores aqui da região oeste, acompanhar agora a formulação do edital, porque o risco da gente ter encarecimento do transporte é evidente, na minha opinião. Mas há um contraponto aí, porque a FIEP e o próprio CODESC aqui em Cascavel, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico da cidade, apoiam e aprovaram essa mudança, né? Essa privatização. E aí a gente tem um contraponto com a senhora que diz que talvez não seja a melhor saída. Pois é, a minha posição passou inclusive por um debate com o deputado Arilson Chiorato, que é um grande opositor das privatizações do Ratinho. E na reta final, né, quando a gente não esperava que a votação fosse tão acelerada, né, eu tive a oportunidade de conversar com ele, e ele dizia da preocupação do Edson, do nosso Edson da FIEP, em relação a isso, que a FIEP não tem, por pressuposto, uma posição contrária à privatização. No caso da Ferroeste, ele entendia que para Cascavel e Guarapuava era uma questão extremamente sensível. Inclusive foi pelo movimento do Edson, ou seja, da FIEP, e do mandato do deputado Arilson Chiorato, trazendo à frente de oposição, que foi possível fazer, na manhã do dia em que foi votado, uma audiência pública. E que a representação presente aprovou a privatização. Porém, a própria realização dessa audiência pública, né, e o papel importante da FIEP mostra que não está tranquilo isso, né? Beleza, vamos seguir aqui, agora 8h09. Obrigado ao pessoal que está acompanhando a gente também pelo canal no YouTube da Jovem Pan. Candidata, vamos trazer de volta especificamente para Cascavel aqui. A senhora fala muito sobre Cascavel do futuro no seu plano de governo, inclusive as suas inserções publicitárias têm falado bastante sobre isso, e a gente acabou de falar da Ferroeste, a gente falou aqui do contrato do transporte público e também do lixo. A senhora quer criar um modal, tirando de dentro da área urbana de Cascavel, o movimento que nós temos hoje nas nossas principais rodovias, BR-277, a 467, aqui a própria 163, o contorno oeste. De que maneira a senhora pretende fazer isso? Queria saber também da senhora se já tem uma luz aí de que qual seria o custo, o investimento, né, para uma obra tão importante, tão grande como essa, e de que maneira a senhora conseguiria esses recursos, candidata? Bom, a nossa perspectiva de planejamento da cidade é que a gente faça planejamento, né? E a gente precisa ter a grandeza, as forças políticas, né? As forças que constroem a cidade precisam planejar a longo, médio e curto prazo, né? A minha impressão é que as decisões
dos últimos governos são no peitaço, né? Ou tem uma ideia e vamos fazer, ou aparece uma oportunidade, vamos fazer. E a gente precisa pensar que cidade a gente quer para daqui a 30 anos, para começar a plantar essa cidade agora. O que implicaria um compromisso público de que a disputa pela prefeitura de 4 em 4 anos não fossem projetos mirabolantes, mas a execução de um planejamento que deve ser construído pelas entidades representativas aqui do empresariado da cidade, pelos movimentos sociais, né, pelos conselhos municipais, por toda a representação pública que pudesse dizer que cidade eu quero. E a gente entende que o crescimento de Cascavel merece que as grandes rodovias saiam do espaço urbano, porque isso polui mais, aumenta a violência no trânsito, aumenta a dificuldade do trânsito, né? Não só a violência no sentido de acidentes, né? Dessa coisa dos veículos pesados no interior da cidade, mas que a gente liberaria espaços importantes para fazer crescer o espaço público Imagina a 277 urbanizada, né? A gente poderia ter muitas quadras de esporte, muitas praças. Eu sempre penso no modelo das praias, das orlas brasileiras, que tem cineclubes, né? Que tem academias ao ar livre, que tem espaços os mais variados de arte, concha acústica. Conchinha de bocha, não esqueça. De bocha. E a gente sonha com isso, porque só a presença desses equipamentos públicos humanizaria muito mais a cidade. Para isso, para tirar as estradas, a gente precisa fazer um contorno, um anel viário, né? Outros contornos que, se ligando, né, ao contorno oeste, permitiriam, como acontece com Maringá, né, que acaba de terminar o seu contorno com muita vantagem para a cidade. O custo do estudo técnico, que a gente não sabe quanto vai custar, porque ele tá na fase inicial do projeto, a gente supõe que entre 2 e 4 milhões, a gente já garantiu o compromisso da Itaipu, que já encaminha, junto ao DENIT, né, o início desses estudos que são técnicos, econômicos e ambientais. Só depois desse estudo a gente teria ideia, mas a gente supõe que uns 6 bilhões seriam necessários. Para isso, a gente precisa de um comprometimento com o governo federal, que vai ser o financiador, né? Basicamente um orçamento de 3 anos do município, né? Isso aí, do município, um orçamento de 3 anos. Então, teria que ser um compromisso direto com o governo federal, né? E um planejamento dessa execução para a gente não ficar aí com 10 anos de obra. Então, né, uma indicação muito clara desses recursos. A gente tem dialogado com a mediação dos nossos deputados federais, né, particularmente a Gleice, o Welter e o Zeca Dirceu, para que a gente garanta um compromisso neste governo, né, que é o nosso governo, dos recursos necessários, com a argumentação da urgente necessidade, né? Cascavel tem uma violência imensa no trânsito. Nós temos que pensar na questão ambiental, né? Temos vivido aí esse calor horroroso. E da saúde pública, né? Porque acaba inchando a nossa estrutura aqui. Aliás, Wagner, se tiver alguma pergunta nessa área, é bom porque daí a gente dá uma celeridade aqui. Automaticamente isso vai para a fila de espera que nós temos das eletivas. Perfeito. Porque não são casos de urgência, justamente porque os casos de urgência são aquelas pessoas que são levadas pelo SAMU, pelo CIAT, vítima de acidente de trânsito, por exemplo. Teria como resolver, o que vocês conseguem enxergar durante a campanha agora, que seria a maior necessidade? Nova UPA, contratos, de repente, com empresas terceirizadas para tirar essa fila de espera? O problema, quem sabe, está na parte básica da saúde? Na minha opinião, está na parte básica da saúde. A minha maior em relação à saúde, acho que foi um descompromisso, um desrespeito à população, né? Que a gente ouve, e eu não estou ouvindo agora na campanha, porque eu ouvi nos meus
3 anos e meio de mandato, né? A demanda da saúde é assustadora. Para mim, tem que rever o fluxo da atenção básica. Hoje, a nossa unidade básica de saúde é um consultório de consultas marcadas. E isso, diante do volume de demandas, na minha opinião, a unidade básica perdeu sua tarefa de porta aberta para atenção básica. E com raras exceções, e aí a gente deve essas exceções às equipes, né? Mas a gestão do secretário, do até então secretário de saúde, colocou uma lógica de consultório médico com hora marcada para as unidades, esvaziou parte da tarefa dessas unidades, apesar de ter muita falta de gente, né? Sobrecarregando as UPAs, e o caos se instalou, e está instalado o caos há muito tempo, né? Hoje a saúde de Cascavel é uma catástrofe, na minha opinião, e começaria pela organização do próprio fluxo, né? Recomposição de funcionalismo, reordenamento da distribuição dessas funções. E nós precisamos de algumas coisas. Uma nós já conseguimos trazer junto com o PAC, que é a Policlínica Regional, onde a gente teria uma grande clínica para exames e especialidades, que já desafogaria essa fila, que não é só para cirurgia, é para fazer exame, é para fazer consulta especializada, e as pessoas de Cascavel estão morrendo na fila. Tirar um pouco do campo das ideias, candidata. Essa policlínica aqui de Cascavel tem sido anunciada, inclusive pelos outros candidatos, como que deve funcionar, quando que deve começar essa obra, quando que deve começar os atendimentos, porque infelizmente a gente tem aqui na própria região promessa de várias estruturas de atendimento público, e nesse caso também da saúde, que ficaram anos e não foram, não saíram do papel, né, com a celeridade que precisava. Eu queria aproveitar, antes da senhora responder nessa mesma pergunta, a gente tem visto muito falar, principalmente da policlínica, do espaço físico. Todos os candidatos falam sobre isso. A senhora tocou num ponto falando de pessoal, que a gente tem que, quem sabe, reorganizar. E aí me preocupa o anúncio de policlínica, de nova UPA, construção física. Como que deve ser a administração depois? Será que o limite prudencial permite isso, aproveitando a mesma pergunta? Primeiro, eu não sei responder sobre o limite prudencial, porque o orçamento que a gente aprova é uma peça de ficção que é alterada recorrentemente. A gente vota o ano inteiro, eu diria até que mês a mês, realocação de recursos. Então, eu não consigo compreender para dizer com relação ao limite prudencial, e, sobretudo, não há transparência, né? É muito difícil fiscalizar o município, não há transparência. Eu convido todo mundo a abrir os portais do município, né? Por exemplo, a questão da isenção só foi para o portal depois de muitos órgãos e sujeitos políticos pedirem, e eu recebi a imprensa recebeu outro, no portal da transparência tem outro, um não bate com o outro, que na minha opinião é inclusive, né, uma improbidade. Então a gente não tem transparência suficiente para ver isso. Agora, todas as secretarias de Cascavel carecem de servidores, todas, com um assédio e uma sobrecarga sobre os nossos servidores, né? E em relação à saúde, isso é evidente. Não há salário que convide as pessoas a prestarem concurso. A saúde e a educação têm demonstrado isso, né? Tem acontecido concurso, as pessoas não assumem. Cidades como Anaí e Toledo pagam muito melhor. Quer dizer, isso é uma questão de gestão, porque governar é definir prioridade. Então, infelizmente, a gente não tem um conjunto de elementos para dizer se é possível ou não contratar. O que me parece é que, se não contratar, a gente não avança, né? A gente não cumpre o papel social desses espaços. E aí, para não perder, então, aquela pergunta que eu fiz para a senhora, prazos, tempo, período, concretamente, que a gente tem aí, candidata? Esse semestre, o governo federal já mandou mais de 190 milhões. Os recursos do PAC estão aqui. Isso é vontade municipal de fazer as obras. E quero lembrar que nos últimos 4 anos, governo anterior, não chegou nada. Então,
No último ano e meio, com o governo Lula, a gente tem recebido um volume muito grande de recursos e com relação a esses recursos, policlínica, as 3 unidades de saúde e a unidade móvel de odontologia, o dinheiro já está aqui. Então, cabe ao próximo prefeito executar. Tanto é que uma das maiores bandeiras da campanha de do meu concorrente vice-prefeito é a policlínica, que já foi definida por um movimento dos nossos deputados do PT e garantimos para Cascavel o maior volume de recursos do PAC no Paraná inteiro. Nem Curitiba recebeu tanto dinheiro quanto nós. Deixa eu aproveitar e entrar aqui para assistência social, também bandeira familiar do seu governo, candidata, para um possível, assumindo a cadeira como prefeita aqui em Cascavel. Que tipo de ações a senhora pretende desenvolver, primeiro, para a gente melhorar o aspecto habitacional da comunidade, das pessoas que ainda não têm a sua casa? Depois, essa situação, ainda, de encontro com isso, os moradores em situação de rua. A gente tem falado bastante sobre isso, porque a cada mês nós recebemos informações do número que se torna maior de pessoas em situação de rua. E aí são vários os motivos que levam, claro, as pessoas para essa condição. De que maneira a senhora pretende atuar, primeiro, para equilibrar isso, para dar o direcionamento necessário e sadio para essas pessoas que precisam dessa ajuda e automaticamente evitar conflitos com a própria sociedade, uma vez que alguns pequenos delitos são cometidos justamente por essa população. Sem dúvida. Bom, eu tenho a alegria de estar no momento, em que a gente conta efetivamente com o governo federal. 53 bilhões de dinheiro para o SUS, tirando de novo o SUS do teto de gastos. Então nós temos recurso para trazer. Temos recurso e a minha candidatura é que tem a porta mais aberta para trazer esse recurso. Mas do ponto de vista da governança, assistência social precisa ser eixo organizador de qualquer governo e, na minha opinião, no governo atual, é a secretaria que melhor responde às demandas, a gente precisa manter e fortalecer os programas que existem, mas o combate à pobreza e as pessoas na rua e, como resultado disso, mais violência, precisa ser para além da ação da política, porque o meu sonho é que toda política de assistência seja provisória e que as pessoas tenham uma âncora para poder ser autônomas na vida economicamente. E, nesse sentido, nós precisamos melhorar a renda média do cascavelense. A gente, em um determinado ranking, nós somos a 2ª melhor cidade do Brasil. Em outros, a gente tem 782 cidades na nossa frente em média salarial. Ou seja, Cascavel é uma cidade muito pobre também. E é a condição de vida da família que vai tirar do posto de saúde, do Bolsa Família, da fila da assistência. E só para explicar isso, quanto mais as cooperativas chamam para Cascavel famílias que vão ter como salário um salário mínimo, mais a gente tem que ampliar o serviço da assistência. Então, se a gente tem uma cidade que vai se fortalecer, vai se enraizando com empregos de um salário mínimo, significa mais custo social. E a gente precisa qualificar esse emprego. A gente precisa que as cooperativas robotizem o corte de frango, que é uma atividade desumana, que adoece as pessoas e cujo salário joga para a prefeitura resolver a vida das pessoas, e transformar essa empresa numa agroindústria e depois numa indústria mais elaborada, e que o papel da prefeitura seria acompanhar a qualificação dessas pessoas para que tenham empregos mais dignos e não tenham tanta necessidade da assistência social. Então, esse não é um problema exclusivo do poder público? Não é um problema exclusivo do poder público. A sociedade se constrói com múltiplas determinações, várias forças, vários braços. E hoje a gente faz Cascavel tem uma atitude em relação tanto ao agronegócio
quanto as nossas cooperativas, que são, né, vinculadas ao agronegócio, como se Cascavel dependesse disso. E a minha leitura é que, ao contrário, este setor depende de Cascavel. O PIB de Cascavel em relação ao agronegócio, ou seja, o que o agronegócio contribui em riqueza para a cidade, não chega a 8%. Comércio e serviços são 52%. Ou seja, quem sustenta e enriquece Cascavel são o comércio e os serviços. E a minha postura como prefeita seria investir muito pesado na industrialização de Cascavel, que responde só por 16%. A senhora falou em capacitação e talvez a gente entre nesse momento em um dos setores mais importantes, se não o mais importante, que é educação. Nós estamos diante de uma professora de uma das principais universidades, não só do Paraná, falando em nível nacional. Quais são os seus projetos para educação básica, para a CEMEI, para a escola municipal, mas para, quem sabe, atrair mais universidades, por que não a Universidade Federal aqui em Cascavel, e incentivar, quem sabe, até também a educação particular? A gente precisa de toda a educação, né? Estadual, municipal, federal e privada. A gente tem que pensar que nós temos grandes universidades e grandes centros de produção de ciência, que o município precisa se aproximar mais e mais, inclusive para fazer formação em nível técnico, né, massiva da nossa população. E com relação à rede de educação básica, que é o que o prefeito, né, gere, né, a gente precisa recuperar condições de trabalho. A gente tem uma bela rede, com uma história lindíssima de formação, e hoje a gente tem que qualificar o quadro que está cada vez mais esvaziado, né, cada vez mais precarizado, e o maior problema é a fila do CEMEI, né, essa política pública que é a responsabilidade do município, que dá garantia de educação nos primeiros anos de vida, portanto é o momento de estimular o desenvolvimento do cérebro. Essa fase vai determinar toda a vida da pessoa, e as crianças têm direito à escolarização e também a liberação das mães para o mercado de trabalho e também qualificar a nossa economia e a vida das famílias, né? Na minha opinião, isso é urgente, né, junto com a questão da saúde básica, a educação básica é urgente, é a questão primeira. E eu acho que o Cascavel tem todas as condições de atender a essa fila de quase 5 mil crianças, pelo custo que esse atendimento teria, cerca de 180 milhões, e pela urgência deste problema, né? Essa não foi uma prioridade do governo atual e será uma prioridade no nosso governo. Candidata, temos 3 minutos. Eu tenho só uma última pergunta para fazer à senhora. Gostaria que a senhora fosse um pouco mais sucinta sobre a atuação da mulher na sua campanha e no seu governo. Estamos fazendo história com uma chapa de mulheres, e a gente acha que é tempo das mulheres chegarem ao poder, porque a perspectiva sob a qual a gente olha para as políticas públicas e para o papel da prefeitura é a perspectiva da mulher. As mulheres em Cascavel constroem muito a cidade, têm conquistado espaços importantes, mas ainda com a dificuldade que se sobrepõe à dificuldade comum, né, de brigar pela vida, de vencer na vida, que é o machismo bastante enraizado aqui, né, no nosso país e na nossa cidade. É preciso política específica de mulher, e o nosso governo terá uma secretaria de mulheres. É a secretaria que a gente pensa em criar, porque a secretaria é uma pequena secretaria que reúne ações das outras secretarias e que é necessária para que a gente tenha políticas importantes que já existem, como a Casa da Mulher Brasileira, como o Centro Regional de Atenção à Mulher, e muito financiamento que está disponível no governo federal e que Cascavel não consegue trazer por não ter Secretaria da Mulher. Em 1 minuto, por que votar em Lília, professora Lilian Porto do PT? Eu peço seu voto porque eu sou a única opção à política que se instaura na cidade há muitas décadas, né? Meus concorrentes já tiveram as suas oportunidades, ou já estiveram muitas vezes se colocando como candidatos. Eu apareço com condições de governar essa cidade, me preparei para isso.
temos uma equipe muito estruturada, temos um apoio constante dos nossos deputados e do governo federal. Tenho recebido, inclusive, apoio de vários ministros e a gente vai fazer uma cidade diferente a partir da perspectiva das mulheres. Candidata, bom trabalho para a senhora. Obrigado pela presença aqui e pelos esclarecimentos também. A gente termina a nossa sabatina com os 4 candidatos à Prefeitura de Cascavel, tirando o candidato Renato Silva, que não compareceu na segunda-feira, dia que estava com a entrevista marcada. Lembrando que todas as entrevistas ficam no nosso canal no YouTube, onde teve a transmissão ao vivo, Jovem Pan Cascavel. Perfeito. Obrigado, Wagner. Obrigado pela parceria. Obrigado a você de casa. Continue com a programação da Jovem Pan. Mais informações, ric.com.br. 8h31. Bom dia.